Impressionante, mas aos 7 anos de idade, Santa Faustina fez uma pergunta crucial que iria definir toda a sua jornada nesta vida. A pergunta foi: como amar a Jesus de forma profunda e autêntica? Isso mostra que a menina estava disposta a viver uma experiência única em sua caminhada espiritual. E agora eu convido você a acompanhar a jornada de Santa Faustina, que escolheu consagrar sua vida totalmente a Deus e ao próximo numa congregação religiosa. Quando ela falou disso pela primeira vez com seus pais, eles logo tentaram desencorajar a menina dessas ideias. Primeiro, eles não tinham dinheiro para sustentar a filha no convento. Depois, como era uma das filhas mais velhas, Faustina trabalhava e a ajudava em casa. E finalmente, eles amavam muito a menina e não queriam de forma nenhuma se separar dela. Como eles poderiam viver sem ela? Não, não e não. Mas, interiormente, com os ânimos mais calmos, o senhor e a senhora Kowalski meditavam naquelas palavras da menina e tentavam compreender nisso tudo qual seria a vontade de Deus. Faustina vai enfrentar muitos desafios para realizar a sua vocação e mesmo naqueles momentos mais difíceis, ela derrama seu coração aos pés do divino esposo de sua alma, dizendo: Jesus, eu confio em vós. A Faustina é um passo a passo para quem deseja realmente se aproximar com confiança da verdadeira misericórdia. Ela nasceu no dia 25 de agosto de 1905, em um pequeno povoado polonês chamado Glogowiec. Faustina é o nome religioso que ela vai adotar mais tarde, pois o seu nome de batismo é Helena Kowalska. Ela é a terceira de 10 filhos do casal Mariana e Stanisław Kowalski. Eles eram humildes camponeses, pessoas muito simples, e como a maioria das famílias pobres daqueles tempos, eles também viviam enormes dificuldades de sobrevivência. Mas eles formavam um casal virtuoso e tiveram o cuidado de educar seus filhos nos princípios do Evangelho, pois era preciso formar na terra o cidadão do céu. Helena continuou com esse nobre desejo até mesmo durante o período em que esteve na escola. Aliás, a situação da família era mesmo tão precária que a menina abandonou a escola aos 12 anos para trabalhar como empregada doméstica na casa de algumas famílias ricas. Ela não conseguiu terminar sequer o ensino fundamental. Nessa época, aquela vontade de seguir a vocação religiosa ainda povoava seu universo interior, mas ela já não falava mais disso com o mesmo entusiasmo de sempre. Agora, como adolescente, parece que ela havia se esquecido um pouco da sua vocação, até porque a vida era tão difícil naqueles tempos que ela se entreteve com os trabalhos domésticos, com os passatempos e outras vaidades do mundo, como ela mesma diz em seu diário. Porém, Deus nunca se esquece da alma que Ele escolheu. Quando Helena estava com 20 anos de idade, ela foi com sua irmã a um baile para ali se distrair um pouco. Esse baile ficava em um campo aberto. Enquanto todos estavam ali se divertindo para valer, Helena estava se sentindo muito estranha, como se nada daquilo ali fizesse sentido para ela. Ela então começou a dançar para ver se melhorava um pouco, mas de repente o seu mundo girou. Todas as pessoas desapareceram. Ela viu Jesus. Jesus estava ao seu lado, sofrendo com aquelas roupas em farrapos por causa da flagelação. O corpo santo de Nosso Senhor estava coberto de feridas, as santas chagas. Helena ouviu nitidamente as seguintes palavras de Jesus: até quando hei de ter paciência contigo? Até quando você vai me enganar? Helena saiu dali imediatamente, às pressas, e foi correndo até a Catedral de Lodz, que ficava ali perto. Ali, ela ficou diante do Santíssimo Sacramento e já não ousa discutir ou justificar qualquer coisa. Ela apenas pergunta o que fazer, para onde ir. Uma voz lhe disse para ir até Varsóvia,
e ali ela entraria para o convento. Helena não pensou duas vezes, foi até sua casa, pegou alguns pertences, nem se despediu de seus pais, deixou essa tarefa para sua irmã. E sem conhecer nada e ninguém, ela estava na rodoviária de Varsóvia. Ali ela sentia-se uma estrangeira no próprio país. Não sabia o que fazer e nem tinha para onde ir. Tudo o que ela levou foi uma trouxa de roupas e alguns pertences básicos. Por um tempo ela ficou ali parada, sentada na estação de trem de Varsóvia. Ela pediu que a Virgem Maria lhe guiasse nesse momento, e foi quando ela sentiu de entrar na primeira igreja que viu. Após a missa, ela foi conversar com o padre e contou toda a sua história. O padre ficou muito comovido e arrumou um local para ela morar com uma senhora piedosa da comunidade. Enquanto isso, Helena passou a procurar os conventos, bateu em todas as portas, porém, nenhuma delas se abriu para ela. A cada tentativa, uma recusa, um aperto no coração. Guiada pela voz de Cristo, Helena parou em frente ao convento da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, em Varsóvia. A Madre Superiora apareceu à porta e, depois de uma breve conversa, pediu que Helena fosse perguntar ao senhor da casa se ele a aceitaria naquele lugar. Helena compreendeu que deveria ir até a capela e perguntar a Jesus: Senhor desta casa, vós me aceitais? Eu te aceito, tu estás em meu coração, respondeu a voz. Helena saiu dali com o coração cheio de felicidade e foi logo dizer à Madre Superiora. Helena Kowalska foi acolhida no dia 1º de agosto de 1925 e passou a se chamar Irmã Maria Faustina. Faustina viveria mais 13 anos como religiosa em vários conventos da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, sempre cumprindo com fervor e devoção as suas funções religiosas, assim também como aqueles trabalhos na cozinha, no jardim ou como porteira no convento. Tendo a Virgem Maria como grande modelo, a irmã Faustina era reservada e silenciosa, embora ao mesmo tempo fosse serena e cheia de amor para com todos. Ela estava tão feliz com a sua nova vida que parecia que estava no paraíso. Seu coração estava finalmente em paz. Ela fez o seu noviciado na Cracóvia e mais tarde fez os votos permanentes de obediência, pobreza e castidade. Mas também podemos dizer que a humildade, a discrição e a disponibilidade caracterizavam muito bem aquela alma eleita. Irmã Faustina estava escrevendo cada página de sua história de amor e sacrifícios. E Jesus lhe concedeu muitas graças, entre elas os estigmas da paixão do Senhor. Ela também recebeu muitas visões e revelações, inclusive visões do inferno e do purgatório. A irmã Faustina teve o cuidado de registrar tudo isso em um diário, a pedido de seus confessores e também do próprio Jesus. Ela ofereceu sua vida a Deus pela conversão dos pecadores, pois seu maior desejo era salvar almas. Os tempos em que Santa Faustina viveu eram tempos especialmente dolorosos. A Europa ainda tentava se recuperar do trauma colossal da Primeira Grande Guerra. Dizem que, naqueles dias, muitos andavam pelas ruas como zumbis, desorientados, possessos ou desesperados. Mas, como disse Jesus a Santa Faustina, a humanidade não encontrará a paz enquanto não se voltar com confiança para a divina misericórdia. Em 1930 estava mesmo impressionado com a simplicidade daquela irmã e da sua sincera união com Deus. Mesmo assim, ele teve muitas dúvidas, pois temia algum tipo de ilusão, alucinação ou fantasias. Então o padre começou uma rigorosa investigação. Primeiro, ele foi até a Madre Superiora da congregação e perguntou quem era realmente a irmã Faustina, como era o seu comportamento entre as outras irmãs da congregação.
E todas foram unânimes em exaltar as virtudes daquela irmã. Mas o padre, ainda não satisfeito, solicitou um exame para avaliar a saúde mental de Faustina e constatou que tudo estava normal. No entanto, o padre diz que ainda continuou por um certo tempo na expectativa, refletindo e rezando sobre isso. Ele procurou conselhos com outros sacerdotes mais experientes nestes casos, evidentemente que ele nunca revelou de quem se tratava. Um fato que chamou muito a atenção do padre foi a categórica exigência de Jesus para que Faustina pintasse a imagem do Cristo que aparecia em suas visões. Além disso, Jesus ensinou à irmã Faustina o texto da Divina Misericórdia e fez também um pedido para que fosse instituída uma festa logo no primeiro domingo depois da Páscoa. Essa seria a festa da Divina Misericórdia. Tudo isso era muito novo para o padre. Os desafios seriam enormes, mas ele confiou na divina providência. O padre Miguel conhecia um pintor, o senhor Eugênio Kazimirovski, e o contratou para fazer a imagem. Dentro de alguns meses, a imagem estava pronta. Faustina foi até a casa do pintor para ver a imagem e viu que ela não estava tão bela como é Jesus. Ela ficou muito triste, com uma profunda mágoa no coração. Quando ela chegou ao convento, foi até a capela e ali ela chorou aos pés do Senhor. Quem vos pintará tão belo como sois, ó amado Jesus? E em resposta, ela ouviu as seguintes palavras: o valor da imagem não está na beleza da tinta, nem na habilidade do pintor, mas na minha graça. Para Cristo, a imagem estava suficiente. Ele prometeu que a alma que venerasse aquela imagem seria vitoriosa, principalmente na hora da morte. Naquela imagem sagrada, vemos sair do peito do Senhor 2 grandes raios, um vermelho e outro pálido. E Jesus pediu que se colocasse ali no quadro a inscrição: graças às almas, disse o Senhor. Mas em 1944, outro pintor polaco, de nome Adolf Hilla, faria uma belíssima versão da imagem do Jesus Misericordioso que foi aprovada pela Igreja. Quanto ao texto da Divina Misericórdia, Jesus disse à irmã Faustina que o principal propósito dessa devoção é fortalecer nossa confiança em Deus e aumentar nosso amor para com o próximo. Os últimos dias da irmã Faustina foram marcados por uma demonstração heróica de paciência e humildade. Ela agonizava em seu leito, consumida pela tuberculose. As dores eram intensas. Quem esteve presente ali em seus derradeiros momentos diz que a irmã já não conseguia beber uma única gota de água. Em meio ao sofrimento, ela chegou a pedir uma injeção para aliviar a dor, mas logo se arrependeu desse pedido. Ela preferiu fazer mais um sacrifício, oferecendo sua dor a Deus pela salvação das almas. Quase sem forças, ela disse baixinho: hoje, 5 de outubro de 1938, quando a irmã Maria Faustina, os que buscam viver a